comunista, a política esquerdista, a política progressista, que não é progressista, isso é uma mentira, é de Satanás, ela é baseada em mentira. Como dizia lá o Fernando Pessoa, se existisse uma pilha de todo o lixo moral e intelectual do mundo, essa pilha se chamaria comunismo, né? O cara disse isso há 100 anos e continua sendo verdadeiro. E um dos componentes essenciais dessa ideologia é o anti-humanismo, é querer destruir as famílias, querer desestruturar, fazer com que as pessoas não tenham filhos, né? Todo lugar que houve o comunismo, inclusive o comunismo soviético, a fecundidade despencou mais de 20%. Fora que a diferença entre a ideologia e a prática comunista e socialista e a liberdade é que, pelo menos, os lugares onde as pessoas são livres, você não precisa botar muro para elas não fugirem, não é isso? Sim. Precisa botar muro para o cara não fugir da Flórida para Cuba? Quantas pessoas fugiram para Cuba? Diga aí. Mas o pessoal fugiu de Cuba, né? Mas eles falam que foram por conta das sanções americanas, né? Não, e quem os caras começaram a passar fome lá e teve que fugir, pô. Você conhece alguém que fugiu pra Cuba? Não foge. O negócio lá tá uma desgraça. Mas por que tá uma desgraça? Tá uma desgraça porque os Estados Unidos sancionou o lugar, pô. Mas minha cara, aí os caras têm que fugir de lá, ué. Não fazer negócio com Cuba vai fazer Cuba ser uma desgraça? Se eles diziam que os Estados Unidos eram explorador que botavam pra fuder com eles. Boa. Se não fazer negócio com os Estados Unidos, tinha que fazer ele crescer, concorda comigo? A sanção não impede que o Brasil, que nenhum país do mundo, faça negócio. Só os Estados Unidos não vai fazer negócio. Eles não diziam que a pobreza deles era devido à exploração americana? Não, mas tem interferência em outros países também, não é só os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos acabam influenciando outros países. Você de fazer turismo nos Estados Unidos? Não, eu concordo com você. A sanção impede você de comprar produtos cubanos? Não, mas que lá é uma ilha. Que produto cubano quer dizer fazer ali, pô? Tem várias coisas, tem frutas, tem zolita, tem charuto. Fruta não vai manter os caras ali não, velho. Os caras ali no máximo faz charuto ali, mas tem uma dependência absurda de outros lugares. Sancionar ali foi foda, velho. Nos últimos 4 anos, tem dados oficiais que eles não estão fazendo censo, para inclusive não formalizar isso. A população caiu entre 1 e 3 milhões de pessoas. Eles começaram a liberar todo mundo embora. Tá colapsando a população lá, inclusive. Só que eles não deixam nem criança nem velho embora. É só quem deixar velho e criança pra trás pra dar dinheiro. Abriram as pernas pra todo mundo embora. Pra manter a renda lá. O cara que sai... As Ilhas Caimã também são ilhas, não é isso? Sim. Só que 100 vezes menores. As Ilhas Caimã já teve 100% dos imóveis destruídos várias vezes, de vir furacão e a água cobrir a ilha inteira. Vai em Ilha Caimã pra você ver. Tem mais galinha do que a gente solta na rua e ninguém come. É uma riqueza absoluta. Também é a ilha que não produz porra nenhuma, mas produz instituições e atrai dinheiro. Ser uma ilha não significa que um lugar é pobre. Tem várias ilhas que são riquíssimas no mundo, não é isso? O Japão em si. Pois é, isso é um monte de ilha, não é uma só, não é isso? A questão é a seguinte, os Estados Unidos hoje estão na posição mais vulnerável da história. Eles estão praticamente implorando para a China começar a guerra do mato da China. O depósito de diesel dos Estados Unidos nunca teve mais baixo em 40, 50 anos. E a guerra é tudo movido por combustível, não é isso ou não? Eles estão queimando as reservas estratégicas publicamente para baixar o preço da gasolina e tal, por causa da inflação do Mediterranean Election já tá no meio aqui. Um monte de gente já votou, não é isso? Tanto no Vietnã, os Estados Unidos venceu, fez acordo em Paris em 69, e depois os vagabundos lá à esquerda ganhou o Congresso. O comunista desrespeitou e levou a guerra. E na Coreia a mesma coisa. Teve a guerra da Coreia, fez o acordo, aí a esquerda ganhou e subverteu os Estados Unidos e aí o comunista atacou de novo. Esses caras nunca cumpriram palavra na história da humanidade, né? Essa palavra de comunista não vale nada, né? A realidade é que pode acontecer uma guerra no mar do sul da China. Ela deve acontecer. E quanto mais demorar, o número de pessoas jovens na China vai diminuir. Inclusive, Jorge Soros disse que a China mente uma população do Brasil da China, né? A China alega que tem 38 milhões de homens a mais, a Índia alega que tem 50 milhões a mais, e o Soros diz que é muito mais, que é mais de 50 milhões de homens a mais que na China. Hoje, lá, oficialmente, números oficiais, some 1 milhão de mulheres e crianças, e a maioria para ser escravo sexual no porão de alguém. Não é incomum pegar alguém com gang-chain, com corrente no pescoço e língua cortada e dente arrancado, porque se você morder sua língua, você pode se matar, né? É isso que acontece, isso é a consequência da ação estatal. A ação estatal é demoníaca, e a China é a prova disso. É isso que acontece, é escravidão, é morte, o cara vive numa sociedade que tem dezenas de milhões de homens mais do que mulher. É complicado. Foi o que a gente conversou. A Europa se beneficiou demais com a guerra da Ucrânia. Os países da Europa receberam escravos novos, receberam mulheres e crianças. Se for hoje em qualquer país europeu, você vai ver um monte de criança na escola que não tinha. Portugal, esse ano, depois de 13 anos, a população diminuindo, vai subir com os refugiados. E cada ano que a guerra continuar, a Europa vai continuar recebendo mais escravos, não é isso? Agora, a Rússia, essa semana, esses últimos 30 dias, tá destruindo a infraestrutura de energia.
Você for um idoso, você tava em Kiev de boa até mês passado, você vai ficar subindo 10 andares de escada e levantando balde de água? Você vai querer cair fora de lá, não é isso ou não? Eles estão pressionando para diminuir a população no país, para receber, para a Comissão Europeia receber os escravos. E agora a elite da Europa está indo morar nos Estados Unidos. Se a BASF não tem mais como manter nenhuma indústria na Europa, eles vão mandar as indústrias para onde? Para onde tem energia barata. Os Estados Unidos tem gás ocioso, não é isso? Mineração de Bitcoin tá bombando no Texas, que eles estão queimando gás que não tem pra onde mandar, não é isso? Esse negócio de, vai vender gás americano para os Estados Unidos. O processo de gasificação e regasificação é mais caro do que o gás. É dezenas de vezes mais caro que o gás. O gás da tubulação, que era como o da Rússia, rapaz, é dezenas de vezes mais barato do que fazer um processo desse, né? É porque você tem que congelar o gás, comprimir ele e depois descongelar. Isso é um negócio caríssimo. Dois caras que sabem muita história aí, vocês dois aí. Vocês acham que existiu o Holodomor? Esse dia eu tava conversando com um comunista e falou que não rolou nada em Holodomor. A fome lá de Stalin, aquela parada toda ali, que eu nada não tenho daquilo... conhecimento... Nada daquilo existiu. Rapaz, se você conversar com pessoas que viveram na Ucrânia na época, eles vão fazer relatos brutais, inclusive de troca de corpos por pão, porque o pão matava mais rápido do que o corpo, não é isso? Tipo, houve troca de corpo por pão. E houve retirada de alimentos de várias... como é que chama? Satélites pra Rússia durante o período. Agora, o número específico de pessoas que morreram é muito difícil dizer, que é uma ditadura totalitária, né? Sim. Agora, existem centenas, milhares de relatos de pessoas que viviam na época, inclusive de troca de pão por corpo, porque o cara sabia que dando pão, o cara morria mais rápido do que deixar o canibalismo, porque o canibalismo ia ter proteína e gordura ali. O cara trocava pão por corpo, pro cara morrer mais rápido. Caralho, velho. O quê? Não entendeu o que eu tô dizendo? Entendi. Porque o soviético compreendia que senão o cara comia o corpo e o cara comer pão morria mais rápido do que comer carne, porque o cara vai comer carne, proteína o osso ali. E tal, tem proteína e tal, o cara demora mais de morrer. Tem relatos históricos disso. Tem relatos de pessoas falando, olha, eu troquei o corpo de minha irmã por X pães, vara de pão, não sei o que lá e tal. E caras que trabalhavam no sistema dizendo, olha, nós trocávamos pão pro corpo porque a gente sabia que se o cara começasse canibalismo, demorava mais de morrer a galera. Caramba. Pois é, o cara falou que não existiu o Holodomor, assim. Não, cara, mas isso é o que acontece em história mesmo. Isso já é uma oportunidade pra gente entrar no que é a doutrinação mesmo, na história que é subestimada como um conhecimento importante da história, no sentido de que é a principal ferramenta para ganhar corações e mentes, deturpando tudo que são os fatos históricos mesmo, produzidos em historiografia por historiadores sérios. E aí a gente teve uma época mesmo que os arquivos da União Soviética não eram abertos ainda, verdadeiramente. Aí você tinha que fazer inferências ali, você não tinha os dados concretos, né? Aí, salvo engano, a partir da década de 90 ali, se abriram esses arquivos e você teve como se fazer uma produção realmente séria baseada em dados e produzir uma historiografia não enviesada como é o que se tinha até então e dava aso aí, motivo para ter esse tipo de argumentação, para você manipular a história. Aí a gente entra na materialidade do que é a ferramenta histórica hoje para dar toda essa manipulação em que se dá. Essa galera aí não gosta de ficar falando sobre você reescrever a história hoje, com o trabalho que o Thiago Braga, por exemplo, faz na internet, falando a realidade com base em historiografia séria, internacional mesmo, de pesquisadores que não estão enviesados politicamente, ideologicamente, acerca desses fatos tão discutíveis. Ele não traz as fontes primárias ali e secundárias que se baseiam nesses arquivos soviéticos para falar sobre a realidade do Holodomor, por exemplo. Essa realidade tá aí. Aí o que essa galera faz? Inclusive vai estar no vídeo do professor de História da África que não saiu ainda, que a gente está discutindo lá revisionismo histórico. Porque ele fala sobre ser importante a gente produzir um conhecimento onde se reescreve a história para aperfeiçoá-la. Mas em aulas anteriores mesmo que estão no meu canal aí, ele critica o que ele chama de revisionismo histórico. O que a gente acredita ser virtuoso... Tem que ver se é revisão baseada em opinião ou revisão baseada em fato, né? Se o cara levantar mais fatos é uma coisa, agora a revisão baseada na ideologia e imaginação do cara é brincadeira, né? É o que a gente tá falando aqui. Pra ideologia de esquerda, você reescrever a história aperfeiçoando ela, por exemplo, colocando hoje tudo que se construiu de pensamento a partir do conhecimento europeu como eurocêntrico, é interessante. Você reescreve a história aperfeiçoando. Agora, você fazer uma reinterpretação dos fatos, aperfeiçoando eles com base em dados históricos que surgiram a partir da reabertura dos arquivos soviéticos, por exemplo, aí essa galera diz que é revisionismo. E tem que ver se
arquivos. Qual que é o parâmetro de vocês, cara? Tem que ver qual é a verdade, o nível de veracidade dos arquivos também, não é isso? Sim, isso também, é uma fonte, claro. mas tem que ser avaliado, não é isso? Sim, mas é feita uma avaliação na hora de se produzir. Quando o animal é colocado em cativeiro, ele reproduz mais ou menos em regra. Menos, né? Desde a antiguidade se registra em Roma que quem vive em cidade reproduz metade, não é isso? A população, na maioria dos países do mundo hoje, não tem mais reprodução suficiente, não é isso? A humanidade está sendo colocada em um regime de autoextinção. Todos os países comunistas, sem exceção, a população, a fecundidade diminuíram, não é isso? O comunismo em si é o Holodomor. Aonde aconteceu o comunismo, aconteceu o extermínio da humanidade, de valores humanos e, em última expressão, de crianças e família, não é isso? Não é isso que aconteceu em todo lugar que veio o comunismo ou não? É isso, o mundo inteiro, o Estado está crescendo e a consequência do Estado explodir, entrar na intimidade de homem, mulher, de pai e filho e da capacidade do homem ser homem, se prover para sua casa, é a destruição de famílias estruturadas e a destruição da fecundidade, não é isso? Sim. Você tá disposto a dar o braço a torcer assim, se o cara te convenceu o contrário? Em relação a quê? Que o Bitcoin é pirâmide? Não, do no caso do comunismo. comunista aqui, você falou que o libertário é quase um comunista. Que é de fuder você fazer uma ditadura do proletariado e sair matando todo mundo? Ah, eles não querem matar todo mundo, né? Eles querem só os que convencer. brigar. Não, eles querem falou, matar ó, só os que não concordam. A gente primeiro vai fazer a revolução. Se os caras não aceitarem, a gente mata. Pois é, foi o que aconteceu pelo menos umas 50 vezes no século XX, e em todas, 20% da população morreu ou fugiu, não é isso? E a maioria das pessoas perderam a maior parte do ativo delas, né? No caso, em países como Vietnã, 2 mil milhões de pessoas foram pro mar morrer, que se ficassem ia ter um destino pior do que morrer no mar, né? Ah, mas eles não querem. Eles não querem matar. Eles não querem matar da dono. população no ápice, né? Eles não querem caras- matar dono de empresa pequena. Eles querem matar é o dono da Microsoft, da Apple, dessas Começa assim. empresas, Você dessas começa a empresas gulag primeiro é maiores. quem tem 10 bois. Aí depois o gulag é quem tem 5, depois o gulag é quem tem 1. Ele vai matando, vai chegando até o final, não é isso? Até a hora que acaba tudo. E a hora que acaba Pois é. tudo, cai o Ele sistema. toma dinheiro dos bilionários, depois aos milionários, depois aos... Não é isso? Vai só diminuindo. Pois é. Pô, então vamos marcar esse debate, hein? É BH, difícil. vamos marcar, hein? Fechou. É difícil. Essa discussão é difícil o cara convencer. Porque por melhor que seja o argumento dele, não vai ser superior à realidade. Ele vai me convencer que não teve revolução cultural na China, que não teve expurgos de Stalin na União Soviética. Ele vai me convencer que não teve boat people no Vietnã. Ou o comunismo, todos esses, comunismo foi falso, o verdadeiro é o dele. Teve 50 revoluções comunistas no mundo e nenhum foi comunista. Só o dele é verdadeiro. Todo mundo estava errado, ele é o certo. Ele sabe mais do que Lenin, Stalin e todo mundo, todos os revolucionários. Que Marx. E Mao Tse Tung e todo mundo. Ele é o verdadeiro comunista. Você já foi em algum país comunista, ô, Renato? Renato, eu falo, ninguém. Ele já afinou, os caras Você já foi em afinou, algum país socialista, comunista? Não, desse mas aí? na minha adolescência e infância, eu conheci pessoas que fugiram de Cuba, do leste europeu, de Vietnã, da China, inclusive, que viveram a Revolução Cultural. Eu tive contato com muita gente que viveu disso. Eu nunca pisei em nenhum país que foi comunista. A gente teve com um cara que mora na China agora há 5 anos e ele falou que a vida lá tá muito melhor que a vida aqui, viu? Minto. Eu já pisei em um país que foi comunista. Ah. Alemanha, né? Ah, sim. Ah, é Você verdade. disse que o brother disse que o país piorou em 5 anos? Que país? Não, a gente conversou com o Felipe Durante essa semana, ele mora na China há 5 anos, e o cara contou, o canal dele é mostrar como que é a vida na China ali, e ele falou, mano, aqui chinês tá com a vida muito melhor que brasileiro aí, os caras ganham 3 vezes mais que brasileiro, tem uma vida tranquila, segura, né, não tem violência na China. Pode empreender. Ah, mas não tem liberdade de falar isso aqui. Ele falou, mano, o cara, foda-se. Ele não tá importando com isso, não. A vida dele tá boa. Depende de onde seja, certo? Nas grandes cidades tem muita riqueza. Mas o PIB per capita, se você for comparar, não é tanta diferença do Brasil e da China. A questão é que a China tem uma riqueza absurda em algumas cidades, que são as zonas de economia exclusiva, e no campo também tem miséria, como o Brasil. E desde muito cedo, na minha casa, inclusive eu conheci pessoas que viveram o inferno no Vietnã, o inferno na rua, na China, e conheci pessoas que viveram a descolonização da África, que me contavam, rapaz, eu tinha um filho igual a você, só que eu cheguei em casa e o meu filho estava empalado no portão, não é isso? Que a Babá dizia que amava ele e matou meu filho, não é isso? Durante a Revolução. Conheci pessoas que viveram a descolonização da África, que viram o que era o comunismo, não é isso? Inclusive o Capitão Paixão me disse uma vez, ele disse assim, rapaz, você tá vendo essa galera na favela aí? Lá no meu país, os comunistas chegaram e disseram para eles que se eu ia ter o que eu tenho, na hora que eles me matassem, eles vão acontecer isso aqui. É o credo da... como é o nome? Há 100 anos atrás,
o Fernando Pessoa já sabia disso, né? Que era o credo do ódio, da inveja, que todas as imoralidades do mundo fossem colocadas numa pilha. O nome dessa pilha seria comunismo, não é isso? Todos os sentimentos baixos. É exatamente isso que o Capitão Paixão me disse, mas com 6, 7 anos. Quem é né? Capitão Paixão? Um cara que eu conheci que foi uma vítima da tá. descolonização, que os filhos dele foram assassinados pela babá. Porque Porra. ele disse, eu nunca matei ninguém. A primeira pessoa que eu matei foi a babá que estrangulou minha filha. Eu disparei para ela, não parou. Depois que quem estrangulou minha filha na grade, eu dei a volta. Quem estrangulou ela fui eu. Aí eu digo, porra, realmente esse negócio de comunismo não termina bem, não é isso ou não? De jeito Acho que eu não nenhum. quero viver Não, isso, em não. lugar nenhum. Eu tirei Claro que título não. pra votar em Enéas, velho. Qualquer um que fosse contra o comunismo, se eu tivesse 15, 16, 17 anos, eu apoiaria. Eu tirei título e trabalhei Então na veio de campanha de casa. Enéas com Então 17 anos, velho. Ok? Então esse aprendizado seu começou em casa. Isso, e com religião. Com religião, com a sinalização de Fátima de que o mal da Rússia se espalharia pelo mundo, que o que viesse dali não era bom em 17, o que veio lá de 17 foi isso, não é isso ou não? E além disso, o conhecimento com a adolescente, eu conheci diversas pessoas que se fuderam no Vietnã, Boats People, que se fuderam na China, que se fuderam no leste europeu, que se fuderam na África. Eu digo, porra, velho, todo lugar que tem revolução comunista é mortandade de criança inocente, velho. Acho que eu não quero isso não, velho. Isso não é uma coisa boa, né? certeza. Ou não? Hein? Não, com Porque- certeza. Não deve não. E, enfim, a história... Quando você lê no livro é uma coisa, quando você conhece o brother, rapaz, o quê? Até porque os livros não contam de forma real, né, velho? Vamos Porra, ser sinceros, hein? né? Eu tive, na minha adolescência, eu conheci um monte de gente que se fudeu em vários lugares do mundo com o comunismo, velho. É mesmo? Porra. Aí isso eu acho que juntou Não, a parte religiosa aí, com então, a aí experiência, deixa eu o fato, perguntar né? Isso é aí. lógica. Muito bom, muito e bom. É, e é fato, né? Isso. Tem um... Não, mas a realidade é o argumento mais forte, né? Sem dúvida, sempre. Você vai Porque- discutir com a realidade? Até porque... Aí Viu? vem- Aconteceu, fudeu, vem a não é isso ou frase- não? Vem a Porque- frase de Jane Rand, né? Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Aí vamos lá.